Oi, pessoal. Para esse vídeo, a gente quer determinar os extremos de uma função. Nesse caso, uma função relativamente simples. Veja, nós temos a função p definida no intervalo fechado, menos 1, 2. Esse já é o domínio da função, que já está sendo dado, tomando valores nos reais. E p de x é simplesmente um polinômio. 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado mais 2. Determinar os extremos significa dizer o seguinte: em quais pontos deste domínio a função assume seu valor mínimo e seu valor máximo. E além disso, quais são os valores de mínimo e de máximo dessa função. A primeira coisa que você tem que lembrar é, tem um teorema que diz o seguinte: toda função contínua em um intervalo fechado assume um mínimo e um máximo nesse intervalo fechado. Nota que é o caso, né? A gente tem uma função polinomial, que é uma função contínua em todos os reais, particularmente nesse intervalo. Então a gente vai proceder com a solução da seguinte maneira. Agora que a gente já sabe que a gente está procurando uma coisa que existe, inicialmente a gente vai determinar os pontos críticos da função no interior do intervalo. Então eu vou colocar aqui na solução pontos críticos de P no intervalo menos 1, 2, aberto. Primeiro a gente vai se preocupar com os pontos que estão no interior. Você tem que lembrar que os pontos críticos da função são os pontos onde a derivada da função não existe ou onde a derivada da função é igual a zero. Então, para a gente dar uma olhada nos pontos críticos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derivar. Vamos passar para a derivada dessa função. Então, vou colocar aqui o 3x à quarta, menos 16x ao cubo, mais 18x ao quadrado, mais 2. E agora eu vou derivar, vamos achar quem é o p' de x. E derivar um polinômio é relativamente fácil, né? Você vai multiplicando por expoente, subtraindo uma unidade de cada expoente e vai somando ou subtraindo todas essas coisas. Vamos ver aqui. Vai ficar, então, 3 vezes 4, 12, x ao cubo, menos 16 vezes 3, 48, x ao quadrado, nota que eu estou diminuindo uma unidade, mais 2 vezes 18, 36x, e a derivada de 2 dá zero. Ok, essa é a derivada. Você fala, professor, então eu tenho que saber quando essa derivada não existe ou quando essa derivada dá zero, em que pontos, né, ela não existe ou dá zero. E veja que a derivada é um polinômio. Então, você não tem nenhum problema de definição com esse polinômio. O que vai sobrar para ser ponto crítico são justamente os pontos em que a derivada dá zero. Então, para você analisar onde dá zero, uma coisa boa é você fatorar o polinômio. Nota que um x aqui já pode ser colocado em evidência. Então, eu vou fatorar o polinômio da seguinte maneira, né? Vou fatorar a derivada. Ó. Eu vou colocar 12x em evidência. E vou ver o que vai sobrar de cada uma dessas parcelas. Então, aqui eu tenho 12x ao cubo dividido por 12x, sobra x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 48x ao quadrado dividido por 12x, sobra menos 4x. E aqui eu tenho 36x dividido por 12x, falta 3. Dá 3 aqui, fechou. E aqui você já consegue achar as raízes que você quer. Para facilitar um pouquinho mais ainda, eu vou achar logo essas raízes e vou determinar, eu vou escrever esse polinômio de uma forma um pouco mais simples até. Você pode achar essas raízes da forma que você escolher, por soma e produto, por fórmula de Bhaskara, pelo método que você quiser. Aqui a soma dá 4 e o produto dá 3. Então as raízes são 3 em 1. Eu vou reescrever isso como 12x, que multiplica x menos uma das raízes, x menos outra das raízes, ok? É isso. Essa é a derivada. E agora você diz, tudo bem. Bom, onde é que essas derivadas dão zero? Quer dizer, quais são os pontos de extremo da função? Bom, os pontos críticos da função, a priori, seriam x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 3. Aí você fala, pronto, professor, determinou os pontos aí que são os extremos. Mas tem um detalhe. Você ainda tem que checar se esses pontos estão no seu domínio. E lembra que o domínio da função é o intervalo desde menos 1 até 2. Isso é um ponto-chave aqui. Então, eu sei que de menos 1 até 2, o 3, por exemplo, já não vai entrar. Então, nota que o 3 não pertence ao domínio da função.
que é uma coisa relevante, certo? Então, os pontos críticos no intervalo aberto são os pontos 0 e 1. Para você achar extremos, eu vou denotar aqui, então, pontos e valores. Para você achar os extremos, você vai colocar os pontos críticos que você encontrou no interior do intervalo, mas você sempre também não pode se esquecer dos dois extremos do intervalo fechado, que no caso são os pontos menos 1 e 2. Então, os pontos que fecham o seu intervalo, eles são importantes, porque eles também são candidatos a extremos. Então, basicamente, você vai pegar os pontos críticos no interior, os extremos do intervalo, esses são os pontos candidatos. Agora, a gente tem que calcular os valores. Então, vamos pegar aqui e vamos tentar calcular esses valores aqui rapidinho. Veja, você pode substituir. Então, se você substituir o x igual a menos 1, quem seria o p de menos 1? Ok? Vamos colocar então. Se eu colocar aqui menos 1, vai dar 3, porque menos 1 a quarta dá 4. Vai dar 3, mais 16, 19, mais 18 dá 37, com mais 2, 39. Muito bem. Se eu colocar o x ali igual a 0, o p de 0 é que valor? Se você coloca o x igual a 0, dá 0, 0, 0, 2. Vamos agora para o p igual a 1. Para o x igual a 1, perdão. Então, o valor p de 1, se você colocar 1 em tudo isso, é só somar os coeficientes. Então, você vai ficar com 3, menos 16 mais 18 dá mais 2, com 3, 5, 7. Por fim, o mais chatinho é o 2. Então, o 2 eu vou fazer com mais calma. Eu sei que 2 aqui é 16 vezes 3. 2 a quarta é 16. 2 ao cubo é 8 vezes 16, vezes menos 16. 2 ao quadrado é 4. E aqui eu tenho mais 2. Então, vamos notar uma coisa. Aqui eu tenho 16 vezes 3 menos 16 vezes 8, o que vai dar 16 vezes 5. Menos 8, 16, mais 3 vezes 16. Então, vai dar 5 vezes 16, negativo. Aqui eu tenho 18 vezes 4, então mais 18 vezes 4. E, por fim, mais 2. Essa é a conta que eu quero fazer. Tudo bem? Fazendo passo a passo, eu tenho que 16 vezes 5, menos 16 vezes 5 dá menos 80. Até aí tranquilo. Depois você faz 18 vezes 4, que dá mais 32, 40, 72. E depois mais 2. Então você vai ficar com menos 80 mais 74, que dá menos 6. Pronto. Então não foi nem tão difícil assim. Você nota aqui os pontos e os valores. Ora, qual deles é o ponto de máximo? Aquele na qual a função teve o seu valor máximo, que no caso é o menos 1, onde ela assumiu 39. Então, esse cara aqui é o máximo absoluto no seu intervalo fechado. Eu vou escrever aqui que ele é o máximo. Em qual ponto a função teve o seu menor valor? Ora, aqui onde ela ficou negativo, no menos 6. Então, aqui ela está negativa. Esse daqui é o ponto de mínimo. Nota que a gente tem o ponto de mínimo e o valor de mínimo, tá? Então, a função assume seu valor máximo no ponto x igual a menos 1 e seu valor mínimo no ponto x igual a 2. E os valores são mais 39 e menos 6. Tá bom? A parte interessante disso é, você não precisa pesquisar a função em todos os pontos. Basta você colocar a lista dos pontos que são críticos, dos extremos, e observar apenas nesses pontos. Tá bem claro? Eu espero que até aqui esteja tudo claro com essa função polinomial.